1 Reis, lá Antigo Testamento, capítulo 22, eu vou ler os primeiros versos com os irmãos. Versículo 1 do capítulo 22 de 1 Reis. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Queridos, convicção. Acho que todos aqui sabem o que é convicção. Para resumir bem rápido o que é convicção, convicção é uma forte certeza. Uma forte certeza. Agora, acontece que muita gente tem convicção de muita coisa, não é verdade? Por exemplo, tem gente que tem convicção de time de futebol. Ele não aceita que fale de outro time. Sabe por quê? Porque ele é convicto que o time dele, independente da situação, é o melhor de todos. Por essa convicção ele briga, por essa convicção ele discute, por essa convicção ele fica sem falar, por essa convicção ele passa mal. Essa convicção ele tem. Há outras pessoas que têm convicção pelos seus gostos, né? Ela fala que realmente jiló é muito bom, é uma delícia. Outra pessoa fala: não, é impossível comer jiló. Não, mas jiló é bom, você precisa comer. Ela te oferece, ela faz um prato de jiló, um ensopado de jiló para você, frango com jiló, um arroz com jiló, você fala: eu não gosto de jiló, mas jiló é bom. É que você não sabe, aí até fala para você: não, o seu gosto não é bom não, porque você não sabe. Há pessoas também que pela convicção, têm uma convicção de opinião, mas escute bem, queridos, opinião, quando eu quero dizer, não é quando você está fazendo o que é certo diante de Deus, não é isso. Eu estou falando quando a pessoa está errada, é isso que eu estou falando. Às vezes tem pessoas que têm essa convicção. Você confronta e fala: irmão, mas não, a palavra de Deus não diz isso. Não, mas não é bem assim não, vocês estão meio radical, não é isso? Não, irmão, mas aqui, o versículo é esse, você não está entendendo. Então, irmão, porque não, a minha opinião é essa. Eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim. Ele é convicto daquilo, ele fica bravo com aquilo, ele fica irado, porque ele é tão convicto que ele não enxerga mais nada. Eu dei só 3 exemplos, mas você aí com certeza já pensou em pessoas que você conhece, ou até em você mesmo, se você é convicto de alguma coisa que não está valendo a pena essa convicção, queridos. Mas ser convicto é necessário. E nós vamos ver aqui a vida de um homem que era convicto. Ele estava numa situação, numa circunstância, que eu confesso a vocês, irmãos, eu creio que poucos seriam tão convictos quanto ele. Nós vamos ver aqui nesse trecho que nós lemos aqui, em todo o capítulo 22. Mas antes disso, queridos, eu queria te contar uma história. Tinha um rei, que ele estava andando, voltando para a casa dele, aí de repente ele passou, vizinho assim do palácio dele, ele viu uma vinha. Ele olhou a vinha e falou assim: olha, boa essa vinha, eu quero essa vinha para mim. Chegou no dono da vinha e falou assim: é o seguinte, eu queria essa vinha, vamos fazer o seguinte, você me dá essa vinha, eu te dou um outro terreno, melhor que esse ainda. Aí o dono da vinha falou: não posso. Por quê? Não, porque essa terra aqui é de herança, e segundo a lei de Deus, eu não posso dar essa terra aqui, eu não posso nem vender. Não, mas olha, não importa, isso não importa, eu te pago mais do que você quer nessa vinha aqui, o dobro disso que você quer, eu pago muito mais. Eu não posso, a lei de Deus diz que eu não posso vender. Sabe o que aconteceu com esse rei? Ele voltou para casa. Ele voltou para a casa dele, desgostoso, indignado. Deitou na cama dele
e ficou lá, na cama dele. A mulher dele chega na cama dele e fala assim: marido, o que está acontecendo aí? Você está triste? Sabe o que é, mulher? É o seguinte, eu passei lá no meu vizinho lá, e ele não quis me vender a vinha dele, eu falei que dava o terreno, falei que pagava mais, e ele não quis. Como muita mulher faz, né? Deixa comigo que eu resolvo. Que é isso? Você é rei Israel? Você vai ficar sem essa vinha? Fica tranquilo. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: nós vamos mandar uma carta e você vai assinar com o seu anel, com o seu sinete ali. Nessa carta você vai falar que o nosso vizinho, sabe o que ele fez? Blasfemou contra Deus. Nós vamos levar isso lá no início da cidade, eles vão olhar aquilo dali. Qual que é a sentença de quem blasfema contra Deus? Apedrejamento. Mas é fácil, é só conseguir 2 testemunhas, e aí conseguir, são homens que a gente consegue por aí, gente que faz maldade, 2 homens aí malignos, é facinho de encontrar. Pega essas 2 testemunhas, leva diante do juiz e a gente resolve. Chegou lá, a mulher fez. E o que aconteceu? Esse vizinho foi apedrejado. Aí sabe o que aconteceu com aquele marido fraco, mau? Ele se levanta da cama e vai lá para aquela vinha. Por quê? Agora não tinha mais dono. Agora o desejo do boneco ali, né? Daquele homem fraco, foi feito. Ele foi assumir a vinha, porque não tinha mais dono. Quando ele chega na vinha, queridos, e é um detalhe para a nossa vida. Cuidado, homens muito fracos. Queridos, nós temos a tendência de Adão, já que ela comeu o fruto, eu vou saborear também. E vocês, mulheres, cuidado com a tendência da Eva. Já que ele não pegou o fruto, eu pego e como e eu dou para ele. E ele come. Queridos, para ele estava tudo acertado. Porque as testemunhas eram falsas, para ele não ia ter problema nenhum. O rei pagava muito bem aquelas testemunhas, ninguém ficava sabendo. Mas uma coisa que eu vi, e você deve levar isso para a sua vida inteira. Quando você for fazer algo, não adianta você fazer assim, né? Olhar para um lado, olhar para o outro. Não, queridos. Você tem que olhar para cima. Porque para ele estava tudo resolvido. Mas quem estava vendo tudo isso? Exatamente. Deus manda um profeta falar com esse homem. Fala assim: olha, é o seguinte, Deus manda falar com você algo. Você matou aquele homem. E você ainda perverteu a lei de Deus, que não era para tomar o terreno dele, porque segundo a lei, era terreno de herança. Ele não deveria ter vendido para você. Você vai morrer. Sabe onde escorreu o sangue desse homem? Porque quando ele foi apedrejado, foi fora da cidade. Aquele sangue que escorreu, os cães lamberam o sangue daquele homem. Então, fora da cidade, os cães vão lamber também o seu sangue. Só que eu vou te contar uma coisa. Você é um rei mau. A sua posteridade, a sua descendência vai ser exterminada. A sua mulher, essa mulher sábia, né, que você tem aí, os cães vão devorar a sua mulher. Quer escravo, quer sua descendência, vão todos ser exterminados. Todos. Esse rei, nesse momento, ele se arrepende, fica entristecido, desgostoso, pano de saco e cinza, e Deus fala assim: ele se arrependeu, mas isso acontecerá na outra geração e você não vai ver isso em vida. Queridos, sabe quem é esse rei? Esse rei é Acabe. Sabe quem é essa mulher? Essa mulher é Jezabel. Esses 2 personagens, principalmente o primeiro, Acabe, vai estar diretamente no texto que nós lemos aqui. Acabe, queridos, foi até, ao estudar para a mensagem, eu estava vendo uma comparação dos reis. Aí Israel, que teve 19 reis, aqui é a época do reino dividido, parte de Israel, que ficou com Jeroboão, e a parte do sul, que ficou com Roboão. Aqui no caso, nós temos ali o rei de Israel, Acabe. Na classificação que teria, 19 reis, todos os reis foram maus. Mas é engraçado que coloca um, aí nessa classificação, achei interessante, coloca muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Quando chegou no nome de Acabe, colocou pior de todos, aí mal, todos os reis de Israel foram maus. Mas queridos, nesse momento,
Olha o que acontece se você prestou atenção. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, que era rei de onde? Judá. Para avistar-se com o rei de quem? De Israel. Aí, queridos, o rei de Israel fala assim, olha, Ramote Gileade, ela é nossa e a gente não conquistou e deixou quieto esse terreno. Vamos conquistar? E ele foi consultar o rei de Judá, que foi falar com ele. O rei de Judá falou assim, ó, nós somos um povo só. Eu vou com você. Só que tem um detalhe. Para toda batalha, para quem é firme com Deus, para toda coisa que vai fazer, ele ora antes. É o básico, né, irmãos? Muitas vezes a gente não faz, não é verdade? A gente vai fazendo, esperando que Deus vai consertando, não é verdade? Mas o básico, o inicial de todo crente, de todo filho de Deus, é que ele ore antes. Esse homem Josafá falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou para a batalha com você, mas vamos consultar a palavra de Deus? Esse rei mau, lembra da história dele? Fiz um resumo da história dele. Se você quiser saber detalhes da história dele, você lê o capítulo 21, que foi o que eu resumi para você aqui. Mas esse rei mau, sabe o que ele pensou, queridos? Querem saber que orar a Deus, o que? Fala o seguinte, chama os 400 profetas aí. Chamou os 400 profetas ali e falou assim, ó, então, o rei se juntou aos profetas e disse assim, eu vou pelejar contra Ramote e Gileade. Ou não vou? O que vocês acham? Queridos, vocês vão saber mais para frente que esses profetas aqui, eles estão enganando a ele. Mas um homem que não tem discernimento de Deus, ele não quer saber nada da palavra do Senhor. Ele não quer saber nada, ele quer seguir os desejos dele. Qual que era o desejo dele? Quem foi que começou com a guerra? Foi o rei de Judá ou o rei de Israel? Foi o próprio Acabe. Ele falou, não, eu quero essa guerra. Então ele falou assim, peraí, como é que eu vou fazer? Eu preciso de alguém que confirme os meus desejos. Então vou fazer o seguinte, chamar os 400 profetas, que eles são tudo parceiro mesmo, e vou ver o que eles vão falar. Na verdade, ele já sabia qual era a resposta. E ele perguntou ali, eu vou para a guerra ou não vou? Eles respondem, sobe, vai que o Senhor vai entregar nas suas mãos. Mas interessante, eu parei de ler no versículo 7, não é verdade? Disse, porém, Josafá. O que Josafá disse, queridos? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Por que essa pergunta? Se tinham 400. Por quê? Por que essa pergunta de Josafá? Estava resolvido, os 400 já disseram, vai para a peleja. Queridos, a primeira lição que nós temos da nossa convicção, é a convicção, ela nos faz conhecidos. O que eu quero dizer com isso? As pessoas quando vêm procurar alguém para alguma dificuldade, ela está passando uma situação difícil, ela precisa de um conselho, ela precisa não simplesmente afirmar os desejos do coração dela, ela precisa realmente de um conselho. Ela está perdida. Ela procura você? Ela vê em você uma pessoa convicta. Ela fala assim, olha, o pastor pregou lá que homem, ele ama a sua mulher, ele dedica a sua vida à sua mulher. Eu creio nisso. Aí essa pessoa está precisando de um conselho desse. Você é aquela pessoa que ela pode procurar? No caso aqui, Josafá olhou para aqueles 400 profetas e ele falou, alguma coisa não está batendo aqui. Não está legal a resposta desse pessoal. Seguinte, ô Josafá, tem alguém que a gente pode consultar, um profeta do Senhor mesmo, um crente, um homem de Deus mesmo? Você é essa pessoa, querido? Se você não for convicto, você não vai ser essa pessoa. Se você, querido, ouve uma mensagem aqui no domingo, é a primeira oportunidade de você agir com rebeldia diante da mensagem que você ouviu, você não tem convicção. Sabe por quê? A pessoa que tem convicção, ele pode ouvir, ele pode não concordar, mas sabe o que ele faz? Depois da mensagem, pastor, eu não entendi. Na verdade, eu não concordo. Me ajuda aí. O senhor falou isso, mas não estou entendendo, pastor. O senhor pode me ajudar?
Ou chamar um outro irmão que você considera convicto, né? Fala, irmão, me ajuda, porque o que o pastor falou ali eu não entendi. Mas ele não sai falando, ele não sai se reunindo e falando assim, ó, vamos conversar sobre isso aqui, porque eu não concordei, e eu estou buscando coisas assim, a pessoas assim, para não concordar junto comigo, e aí eu sou quase igual a Acabe. Você é essa pessoa convicta, querido? Pensa, querido, se você não for, ore a Deus. Leia a palavra do Senhor, medite nela, tire suas dúvidas, busque quem possa te ensinar. Se você não tem convicção, nós falamos aqui de eleição, queridos. Isso não é pregado não, irmãos. Isso não é pregado não. Nós falamos aqui de eleição, você é escolhido pelo Senhor, sim. Sim, você é. Ah, mas eu acho que eu aceitei. Você não aceitou não, querido. Você foi escolhido lá na fundação do mundo, a palavra de Deus diz isso, não sou eu. Você crê nisso? Você quer que o marido ali é o líder e não esse exemplo de rei fraco que um desejo dele que não foi satisfeito, ele vai deitar na cama dele e chorar e ficar sem comer? Você entende isso? Você é assim? Se você não é convicto, hoje, querido, procura alguém para te ajudar. Primeiro você ora ao Senhor. Fala, Senhor, me esclareça a tua palavra. Segundo, leia a palavra de Deus. Medite na palavra. Todos os dias, querido, tire suas dúvidas. Quer uma dica? Eu não entendo muito esse negócio de amor, não. Então vai lá, busque entendimento. Quantos versículos falam de amor? Que tipo de amor tem na Bíblia? Quem pode me ajudar com isso? Eu preciso entender sobre amor. Eu preciso ser um homem convicto sobre amor. Sobre liderança, eu preciso entender o que é liderança. Maledicência, eu sou um maledicente, eu junto as pessoas para falar mal de pessoas. Isso é pecado, mas eu vivo fazendo isso. Todo dia, toda semana eu recebo pessoas para fazer isso na minha casa. Isso é pecado, você precisa ser convicto, você precisa parar com isso. Você entende, queridos? Convicção. Crente, ele não é aquele povo fechado. É fechado. Não ouve nada, não sabe de nada. Não, queridos, nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo. Como a oração de João 17. Mas ele é convicto da fé que ele tem. Você é convicto? Mas vamos continuar ainda aqui. Tem mais coisas para a gente ver. Eu vou ler do versículo 8, um pouquinho para frente. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fala assim, não fala o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Qual era o profeta que esse homem que falava de Deus? Micaías, guarde o nome dele. Esse homem era um homem convicto. Você tem dificuldade com a convicção da sua fé? Leia o capítulo 22 várias vezes durante a semana. Você vai ver o que é um homem convicto. Vamos lá, continua. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha que interessante, queridos, o que estava acontecendo aqui, eu já continuo. Todos eles estavam naquela, olha, vamos bajular o rei. Não, teve um aqui que fez até uns chifres de ferro, fala assim: com esse chifre você vai detonar tudo, rei. Você vai ser um sucesso a sua batalha. Imagina o coração do rei. Era isso que ele queria ouvir, não é verdade? O coração do rei, aí sim, é isso que é bom, né? Mas Josafá, ao ter falado para ele, chama um homem de Deus. Só para confirmar se esses 400 estão dizendo a verdade, queridos, continua aí, versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: olha o que ele sugeriu. Eis que as palavras dos profetas, a uma só voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom.
Tudo certo, Micaías? Combinado? Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei, e lhe perguntou: Micaías, nós iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe responde: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Até aqui. Aliás, não, versículo 16, eu quero ler para os irmãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Volta aqui, queridos. Olha que interessante, meus irmãos. Micaías foi chamado para uma reunião. Sabe aquela reunião que já sabe o resultado? Não vai mudar nada, né? Aquela reunião tem 400. Queridos, acho que nós não temos 400 pessoas. Temos 400 aqui? Não temos. Imagina só. Imagina, só para você ter uma noção. Mais gente do que tem aqui hoje. Vou para a guerra ou não vou? Como se todo mundo levantasse. Vai ser um sucesso. Mas manda vir um homem lá. Aí o rei ficou olhando. Josafá, esse não é bom não, porque ele só fala coisa que eu não gosto. Aí Josafá fala para ele: não, peraí, não é assim que você fala com o profeta de Deus, não. Não é assim não. Vai um servo dele e fala assim: faz o seguinte, Micaías, deixa eu dar um toque para você. São 400 homens lá. Está todo mundo numa festa. O rei vai ganhar. Faz o seguinte, você fala a mesma coisa, tá bom? Queridos, são 400 homens. Sabe o que me entristece? É que às vezes nós, com 4 pessoas, já muda a nossa opinião. Às vezes, queridos, 4 pessoas são suficientes para a gente deixar a nossa convicção de lado. Grupo de 5 mulheres, só você crente. Todas as 4 chegam para você e falam: que dono de casa, você está maluca, o negócio é ser profissional. O mundo, que é isso? Se eu não for profissional, o que será da minha família? Dona de casa, que é isso? A outra: eu tenho 25 anos de profissão, você ficar dentro de casa, ficar encostando minha barriga lá na pia, você está louca, que é isso? Não. A outra chega também e fala: 25 anos, eu tenho 40, filho. 40, eu vou ser dona de casa, agora largar minha profissão? De jeito nenhum, você está maluca. A quarta: não, só é louco que pensa assim. Hoje, na época que a gente está vivendo, só louco pensa assim. Aí entra você. E você, o que você acha? Calor, né? Chovendo bastante. Aprendi uma receita última agora de bolo, vocês vão gostar demais. Você já viu isso? Sua convicção já foi embora. Sabe por quê? Porque você está pensando em você. Você não quer ficar mal com as outras 4. Você não quer ficar mal. Você tem que agradar, não é verdade? Tem que estar bem ali com o grupo. Isso mexe com a sua convicção. 4 pessoas. Aqui não, querido. Aqui foi 400. 400. E ainda foi avisado. Seguinte, hein? Fala de acordo com eles. Tá bom? Tá resolvido? Micaías chega lá e fala assim: vai para a batalha. Você vai vencer. Não é isso que você queria escutar? Você vai vencer. Não é isso que você está esperando? Está resolvido. Só que o rei percebeu que Micaías não pensava dessa forma. Mas, queridos, a nossa convicção nos encoraja nas situações adversas. Eu quero que você saiba disso. A nossa convicção nos dá uma certeza de quando você estiver num grupo, você fala assim: irmãs, não tem coisa, colegas, amigas, não tem como coisa melhor nessa vida do que ser mãe. Não tem coisa melhor nessa vida do que criar meus filhos e serem homens e mulheres de caráter. Não entregar aí para qualquer pessoa. Não, é importante para mim estar perto deles. É importante para mim saber o que eles fizeram durante o dia. Ser dona de casa é uma bênção, queridos.
Ser dona de casa, você não imagina o que é você chegar em casa e você receber seu marido de uma maneira correta. De você viver a vida comum do lar, porque eu creio nisso. Porque eu tenho um Deus que prega isso para mim todos os domingos. Quando eu leio a palavra dele, isso fica claro para mim. E sabe o que acontece comigo? Eu sou convicta disso. Essas coisas não balançam, não me balançam. Porque eu sou convicto dessa verdade. Isso acontece no meu coração. Isso é convicção, queridos. Agora eu sei que você já pensou em você mesmo e eu pensei em mim também. Nós falhamos demais, não é verdade? Mas nós devemos buscar isso. Isso é convicção, queridos. Isso é convicção. Isso é ser crente, isso é ser cristão. É engraçado que eu tenho um amigo que ele é incrédulo e sempre eu estou falando de Deus com ele, falo para ele, e a gente fica conversando de Deus. Ele chega para mim e fala assim: puxa, é difícil ser crente, né? Eu falo assim: ser um cristão que agrada a Deus não é fácil mesmo não, queridos. Porque luta com os seus desejos. Se você for igual a Acabe, está valendo qualquer coisa. Está valendo qualquer coisa. Você faz o que está de acordo com o seu coração. Mas se for como Micaías, você fala: não. Espera aí, não é assim que a palavra de Deus diz. Mas eu queria ler ainda mais um trecho aí, queridos, a partir do versículo 17. O rei pergunta para ele: olha, Micaías, fala a verdade para mim. É interessante que esse rei, ele estava querendo ouvir a mentira, não é verdade? Ele estava querendo ouvir a mentira, não estava querendo ouvir a verdade. Mas ele, nesse momento, ele falou: não, fala aí o que é a verdade aí, o que vai acontecer? Aí Micaías: eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Olha o que ele pensa. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira, e outro dizia de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: eu sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás, saí e fazei-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direi: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Até aqui o versículo 27. A convicção, queridos, nos leva a sofrer danos. Esse homem tinha tudo para falar assim: você vai subir, rei. Mas é isso mesmo, está resolvido, vou embora para minha casa e tá. Mas ele era convicto, ele era homem de Deus. Ele falou: eu tive uma visão, inclusive o seguinte: os profetas que estão mentindo para você, foi Deus que permitiu que isso acontecesse com você. E eles estão enganando você. Todos eles estão enganando você. Querido, são 400 olhando para ele ali. São 400 mirando no único ali, Micaías. São 400 que estão ali. Imagina a cara deles. Como é que esse está falando aí essas coisas, né? Imagina só. Mas Micaías falou assim: então eles estão enganando porque Deus permitiu que isso acontecesse. Um dos profetas chega para ele e dá uma bofetada nele. Como assim o Espírito saiu de mim, que eu que profetizo e foi falar com você? Como é que é isso? O que está acontecendo? Quem você está achando que é? O rei fala o seguinte:
leva preso. Só pão e água. Quando eu voltar, aí ele vai ser solto. Queridos, a convicção vai nos levar muitas vezes, dependendo da situação, a gente ficar sozinho. Mesmo, sozinho mesmo, literalmente. É você, um funcionário ali, firme. A igreja, a empresa se levanta num motim para destituir o chefe. Aí pede para você, é só uma assinatura, não tem problema nenhum. Só assinar. Ele nem vai ler, ele nem vai saber. Que problema tem? E pensa comigo, irmão, que problema tem? É só você de crente naquela empresa lá? Aliás, eles nem sabem que você é crente. A igreja ninguém vai saber disso daí. Está tudo resolvido. É só uma assinatura. Será que é só uma assinatura, queridos? Será que é só uma participaçãozinha que você vai ter ali? Ou você não tem convicção para que essas coisas mexam com você? Ou você olhar para aqui e falar, não, mas peraí, isso, eu não posso, querido. Não dá, queridos, não posso. Não posso assinar isso. Não, mas não posso. Não dá. É contra o que eu creio. É contra o meu Deus. Eu tenho convicção disso. Isso daqui não... Sabe o que vai acontecer muitas vezes com você, queridos? Às vezes, vão olhar torto para você durante muito tempo. Às vezes vão chegar, esse daí não participa não. Esse daí não está no nosso meio. Esse daí... Eu falo, queridos, que eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. E durante um bom tempo, essa pessoa ficou sofrendo com isso, porque ela foi a única a não assinar uma lista para destituir um professor. Porque não gostava do professor, só todo mundo da sala assinar, estava resolvido, tirava o professor. Quando chegou para esse rapaz assinar, falou, não vou não, queridos. Pode ficar aí. Não, mas é só, você não concorda com a aula dele não é tão boa, mas a gente pode conversar com ele. Mas assinar não vai ter como fazer isso não. Não creio nesse tipo de motim. Essa rebelião não é correta. Findou que ficou só sem o nome dele assinar. Todo o restante assinou. E daqui a pouco ele começa a ouvir provocações durante a sala. Tem um que está no nosso meio, mas não é dos nossos. Queridos, esse daí não participa. Vamos fazer um grupo entre nós, mas tem muita gente que não vai participar. Deixa eu ver essas coisas. Você está com medo disso? Micaías não estava. Micaías estava certo de que ele precisava sofrer o dano. Você acha que na cabeça de Micaías, espera aí, se eu for contra o rei, eu já sei quem é esse rei Acabe. É um rei chorão, é um rei fraco, que não consegue nem governar a casa dele. A Jezabel é mais macho do que ele. Ele vai me matar mesmo, não tem jeito, é morte, mas eu sou convicto. Eu tenho um Deus que é acima de mim e cuida da minha vida e me protege todos os dias. Não vai ser 400, o rei, 401, rei Josafá, de repente 402, talvez queira ouvir isso também. Não quero saber quantas pessoas tem. Acontece que sou eu e Deus. Lembra que eu disse no início? Não é uma convicção burra. Não é uma convicção de, eu estou errado, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, né? Não é essa convicção que eu estou falando. É a convicção de você estar fazendo o que é certo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Estou com Deus, cara. Vamos embora. Você sofre o dano. Agora, jovens aqui presentes, o mundo está assediando vocês, como sempre tem assediado, né? Mas ontem nós presenciamos um evento marcante, não é verdade? De 2 jovens. Quando você olha para aquilo ali, o que você imagina? Naturalmente, vão casando. Você consegue olhar e falar assim, são 2 jovens que foram convictos, graças a Deus, a seguir os princípios do Senhor, graças a Deus. Joia. Ou de repente, quando você passa da segunda não, porque segunda às vezes você lembrou da mensagem ainda, mas terça-feira não. Terça-feira já estou trabalhando, estou com minhas preocupações, e aí chegam as amigas e começam a falar para você de um
e outras coisas em relação ao relacionamento, os meninos também, aí os hormônios à flor da pele, aí você fala, não, é difícil lidar com a carne mesmo, é difícil, nossa, as coisas do mundo são tão atrativas para mim, cadê a sua convicção? Será que os jovens, adolescentes ou juniores vão poder olhar para você, jovem, que é um pouco mais velho que ele, e falar assim, olha, esse rapaz é um exemplo na minha vida. Olha essa moça, quando eu olho essa moça, no jeito dela se vestir, dela tratar as pessoas, dela se portar, ela é um exemplo para mim. Quando eu for moça da idade dela, eu quero ser dessa forma. Será que você é assim? Ou simplesmente, vamos tocar no barco aí, né? Vamos tocar no barco. Eu não estou pecando, estou seguindo minha vida. Acha você que a sua falta de convicção está passando impune? Queridos, não é assim o reino de Deus. Deus quer sim pessoas convictas. Mas eu quero ler mais alguns versículos com os irmãos. Versículo 28. Disse Micaías. Lembra que o rei falou para ele? Quando eu voltar, você vai estar solto. Mas o que Micaías diz para o rei? Olha, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto vós e todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Foram batalhar. Claro, desejo do coração deles, eles precisavam satisfazer, não é verdade? Então vamos para Ramote de Gileade. Mas disse o rei de Israel a Josafá, tem um detalhezinho importante aqui, queridos. O que ele disse? Eu me disfarçarei. Eu entrarei na peleja. Tu, porém, se traja as tuas vestes, vestes de rei. Aí o Acabe, ele disfarçou-se, pôs o rei de Israel e entrou na peleja. Olha que interessante, queridos. Volta aqui. A nossa convicção impacta as pessoas. O que esse rei queria ouvir? Que ele ia ganhar a batalha, não é verdade? O que ele ouviu de Micaías? Não vai, você vai morrer lá ainda. Você não vai, você vai morrer na batalha. Ele falou assim, espera aí, são 400 falando que eu vou ganhar, Micaías, mas Micaías é um homem de Deus. Fazer o seguinte, ô Josafá, vai você de rei. Eu vou disfarçado, tá? Eu vou de servo aqui. Por que será, queridos, que ele vestiu de servo? Se ele é rei. Por quê? Uma estratégia de guerra? Não, queridos. Ele sabia que a palavra de Micaías tinha muito peso para ele. Ele sabia que aquele homem falou, mexeu com ele, o que aquele homem afirmou diante dos 400, ficou na cabeça dele, ele falou assim, não, peraí, se eu for de rei, vai ficar fácil me enxergar na batalha, e eles vão sempre em batalha, estão querendo matar o rei, deixa só Josafá, eu vou de servo, sabe por quê? Eu engano até a morte aqui, eu vou morrer, eu vou aqui de servo aqui, deixa que Josafá morra, ele não está preocupado com ninguém, se Acabe não está preocupado com Deus, queridos, ele vai estar preocupado com alguém? Não está preocupado com ninguém, não é só o fato de você vir, claro que é bom que você venha, é necessário que você venha cultuar a Deus com os irmãos. Mas não é só isso, queridos. É a sua vida. É o seu dia a dia. É o seu lidar, você como esposa, com seu marido, seus filhos, você marido com a sua esposa, seus filhos. Você filho, você obedece seus pais? Você obedece? Você não obedece, você não tem convicção. Você discorda da Bíblia quando ela diz que filhos para obedecer seus pais, que aí se prolongarão os seus dias na terra. Você tem convicção de que esse versículo é verdade? Então por que você não obedece aos pais? Por que você é rebelde? Por que você decide fazer exatamente o contrário daquilo que eles falam para você? Porque você não tem convicção. Você não é convicto. Você não é convicto. Às vezes você precisa ter um encontro com Jesus, querido. Sabia? Às vezes você precisa ter um encontro com Jesus. Porque, queridos, nós precisamos ser firmes na doutrina. Nós precisamos entender a palavra de Deus e falar assim, é isso. Então tá. Rei, é o seguinte, você quer subir para a guerra? Sobe para a guerra.
Não, mas fala a verdade aí. Sabe o que o rei está falando para ele? Acabe, eu sei quem você é, Acabe. Você não vai ser levado por qualquer 400 profetas, só 400. Você não vai ser levado por isso. Fala a verdade para mim, o que vai acontecer? Você vai morrer, rei. E é engraçado o seguinte, que fala que na visão que ele teve, diz que iam voltar em paz, né? E voltar em paz, queridos, era voltar sem o Acabe. Olha que interessante. Porque quando que guerra tem paz? Guerra não tem paz nenhuma. Mas quando ele fala em voltar em paz, a ideia é, vocês vão voltar em paz porque Acabe vai ficar morto lá. Você é convicto, queridos? Ore a Deus. Medite na palavra dele. Tire suas dúvidas, queridos. Não fique com dúvidas. Pergunte. Vai ter um irmão aqui que vai te ajudar. Ele vai te ensinar. Você vai aprender, você vai poder ensinar outros. Mas seja convicto. Você é convicto que é importante você vir na EBD? Se quando chega domingo você fala assim, não, domingo, eu já vou domingo à noite. Você não é convicto. Para você não é importante. Para você não é importante. Literalmente assim, queridos. Você não é convicto. Quando você tem seus filhos e a Bíblia diz para você disciplinar seus filhos e você não disciplina, sabe o que você está dizendo? Você não é convicto quanto ao que você aprende. O que a palavra de Deus está dizendo, você está deixando de lado. Não está tendo tanto peso assim quanto você está pensando. Convicção, queridos. Nós precisamos impactar a vida das pessoas com o Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho? Sua vida. Sua vida. Algumas semanas atrás, em 1 Timóteo capítulo 5, o pastor estava pregando um texto que para mim, eu acho que é um daqueles textos que deveria ficar, sabe aqueles textos expostos assim na casa, né? Tem vários quadros que dizem algumas promessas assim, né, de versículos assim, mas o texto de 1 Timóteo capítulo 5, que diz no tratamento com os pais, as mães, os rapazes e as moças, eu acho que era um versículo que deveria ficar assim, exposto. Deveria ficar exposto na sua casa. Por que, irmão, você está falando isso? Porque, queridos, ali, como o pastor explicou, Paulo está tratando de algo tão necessário para a igreja, que às vezes, querido, a nossa liberdade faz com que você esqueça disso. Às vezes você olha para as mulheres idosas aqui da igreja, e você não tem aquele olhar de como mães para aquelas mulheres. Às vezes você satiriza com elas. Às vezes você brinca com elas. Será que isso é sadio, queridos? Estou fazendo uma pergunta, tá? Não estou afirmando nada, estou fazendo uma pergunta. Será que isso é sadio? Os homens mais velhos, você tem respeito por eles? Os rapazes, qual é o tratamento com os rapazes? E para encurtar, que você já ouviu essa pregação, se você não ouviu, está lá no site, busque lá e ouça novamente. E as moças? Como você tem tratado as moças aqui da igreja? É com respeito? É com pureza? Aquele texto afirma? É a vida comum, queridos. Se você entendeu e você é convicto daquilo que o pastor pregou, daquilo que está escrito na palavra de Deus, não pode existir esse tipo de tratamento entre nós aqui. Ou se estiver existindo, há uma falta de convicção tremenda. Problema muito grande. Para mim, aquele texto, queridos, de verdade, aquele de tratamento, para mim, ele fica assim, latente. Eu acho que desde a primeira vez que eu li a primeira carta de Timóteo, que chegou nesse texto, foi um texto que para mim ficou assim, olha como Deus se preocupa com o tratar aqui, com o respeito de um com o outro. E é interessante que na palavra do Senhor também diz que nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque eu sou seu irmão, não é porque nós temos um convívio de igreja que eu posso falar tudo para você que eu quero, e você pode falar tudo que você quer para mim, não é bem assim. E o respeito que a palavra de Deus exige? E a consideração, não é verdade? Mas isso só tem quem é convicto. Só pessoas convictas vivem assim. Só pessoas convictas entendem, isso que a palavra de Deus diz.
Está difícil, porque, olha, eu tenho dificuldade nessa área. Mas se Deus estabeleceu esse padrão para mim, moça, solteira, é assim que Deus quer que eu viva, eu preciso viver assim. Como rapaz solteiro, é assim, é obedecer meus pais, é tratar dessa forma as moças, é viver assim no mundo, cuidar das coisas do Senhor. Eu preciso viver isso, mas eu não consigo. Então consegue, irmão, consegue. Junta comigo, a gente ora junto, junta com outros irmãos, a gente estuda a Bíblia junto, a gente passa a madrugada estudando, a gente tira suas dúvidas, a gente ora, a gente busca a Deus, eu te ajudo, eu ligo para você, eu estou junto com você aqui na igreja, eu falo assim, olha irmão, não faça isso, você fez de novo, querido, mas você fez de novo, até chegar uma hora que você vai falar assim, eu entendi, queridos, eu entendi. Isso é igreja, queridos, até você chegar à sua convicção. Senão, queridos, senão nós estamos fazendo tudo errado. Não é assim que a palavra de Deus diz. Mas vamos para o final da história aqui. Versículo 31. Ora o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas contra quem, queridos? Eu vou ler novamente. Ora o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra... Mas o rei de Israel estava disfarçado do quê? Do quê? Está disfarçado de soldado, de servo, queridos. Como é que ele ia encontrar no meio daquela multidão? O rei falou assim, não, eu vou me disfarçar, porque eu sei que vai vir para mim. Então quando ele falou assim, o rei aqui da Síria, olha, seguinte, não é nem contra pequeno nem grande, a questão é o Acabe, é o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram, certamente é esse aí o rei de Israel. E eles se dirigiram para o atacar, porém Josafá falou, opa, peraí, não, velho. Brincadeira, às vezes acho que o grito que tinha era uma saudação que tinha do rei de Judá. Quando eles chegaram, que fecharam Josafá falou, não, peraí. Não, nesse não, pois aqui é o rei de Judá. Mas só tem um rei? Cadê outro rei? Ficou. Outro rei não veio para a batalha. Será que foi isso que aconteceu? Vamos lá, vamos continuar lendo ali, irmãos. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Deixa, não é Josafá que a gente quer quem? O rei da onde? Israel. Então o homem entesou um arco, puxou a cordinha do arco com a flecha ali. Imagina a cena, queridos. E atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Sabe o que aconteceu aqui? O contrário do que uma música que tem aí no mundo diz, o acaso vai me proteger. O acaso não protegeu esse homem não, queridos. A flecha saiu assim, ó. Não tinha o rei. Ele estava sem as vestes. Mas a flecha veio. E é interessante, queridos, que a armadura do soldado naquela época, ela só tinha uma frestinha aqui do lado. E aí quando aquele soldado, um soldado qualquer, esticou, saiu a setinha. Olha a flechinha vindo. Pegar tanto soldado, né? Tantas pessoas estão lá. Mas quem está conduzindo aquela flechinha lá, queridos? O que ele fez em oculto lá atrás? Quem sabia daquilo? Mas a flecha saiu ao acaso. Vai pegar alguém, hein? E estava lá Acabe. E a flecha vem e bate justamente nele. Que coincidência, né, querido? Olha só. O acaso, segundo a música, diz que ia proteger enquanto ele andasse distraído? Não ia proteger nada, queridos. Não ia proteger nada. Porque a direção daquela flecha estava debaixo da soberania de Deus. Você concorda com isso? Aquele entesouramento, já estou fazendo uma palavra aqui, daquele soldado, estava tudo para acontecer com Acabe. Não adianta ele disfarçar de servo, ele podia nem ir para a batalha, sabia disso? Ele podia nem ir para a batalha.
Alguma coisa ia acontecer com ele. Mas que ele ia morrer, ele ia morrer. Porque quem falou? Deus, queridos. Continua ali. Versículo 34. Então disse esse ao cocheiro: vira-me, leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida, dura, muito disputada. Naquele dia, quanto ao rei, seguraram-no pelo pé, de pé no carro, de fronte dos sírios. Mas à tarde, o que aconteceu? O que aconteceu com o rei? Morreu. O rei vestido de soldado morreu. Olha só. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Coincidência, né, queridos? Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Por último, queridos, a convicção traz-nos confiança no cumprimento da palavra de Deus. Sabe onde as prostitutas se banhavam? Dentro ou fora da cidade? Fora da cidade. Onde os cães lamberam o sangue daquele homem foi dentro ou fora da cidade? O povo voltou para suas casas. Quem profetizou isso? Queridos, não arrepia você quando você lê um texto como esse? Às vezes eu choro, às vezes eu fico arrepiado. Às vezes eu fico assim. Esse é o nosso Deus, queridos. Quando a gente canta glória e majestade estão diante dele, é porque é esse Deus que nós cantamos. Esse Deus que nós levamos, quando nós falamos que ele é todo poderoso, falamos da sua glória, é esse Deus que nós estamos falando. Esse Deus, queridos, que permitiu que uma flecha saísse ao acaso, ó. Sabe o mesmo acaso? Sabe outro acaso que teve também curioso, queridos? Ruth, fazendo um parênteses aqui, Ruth, ela, a viúva lá, né, a nora de Noemi, ela precisava colher as espigas que caía nos campos assim. Só que pensa numa região assim, onde tem bastante campo, né? Mas por acaso, Ruth foi cair justamente no campo ali de Boaz. Coincidência, né, queridos? Se você não tem convicção, você vai falar assim, isso tudo é coincidência. Queridos, quando Deus promete, Ele cumpre. Voltando para a história do início, essa história de Acabe. Homem que matou por causa dos seus desejos, mas Deus falou, você vai morrer. Vou dar alguns detalhes para você, Acabe. Os cães vão lamber o seu sangue fora da cidade. E o pessoal vai voltar em paz. E por que a paz? Porque vai voltar sem você. Queridos, esse homem aqui, agora eu volto para falar de Micaías, estava convicto daquilo que ele estava pregando e ensinando. Aquele homem estava certo de tudo aquilo que ele estava falando. Quando Deus falou, quando Acabe falou para ele, quando eu voltar, ele falou assim, olha, se você voltar, Deus não falou por mim não. Mas você acha que ele estava duvidando? Aquilo dali é para colocar uma outra pulga atrás da outra orelha de Acabe, falar assim, eu estou falando em nome de Deus. Você não vai voltar, querido. E tudo que foi profetizado na sua vida vai acontecer. Eu fico pensando, queridos, você está com aquela dúvida tremenda na sua vida. E nós passamos assim às vezes, né? Será que Deus está vendo? E texto daqueles como Jesus falando dos pardais, que Deus cuida dos pardais, os lírios do campo.
Não tem você e eu mais valor do que eles? Esses pardais? Você acha que Deus não está no controle da sua vida? Se Ele controlou uma flecha, para atingir numa região totalmente difícil de ser atingida, mas uma região mortal. Só no entesourar de um soldado qualquer, foi atingir o soldado. Só que o soldado era Acabe. Você é convicto do Deus que você está servindo? Você é convicto de que Deus realmente cuida de você na situação que nós estamos vivendo? Política, social, de princípios. Quando a palavra de Deus diz que Deus não muda, você crê nisso? Você crê, querido, que Deus não muda? Você crê que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus estivesse no controle? Quando a gente fala de soberania de Deus, às vezes você pensa que é só um tema teológico, ou faz parte da sua vida isso? Então eu queria que você pensasse na sua vida, como você está vivendo, como você está agindo. Você como pai, você como marido. Eu acho que nesses últimos meses, na carta de Timóteo, a gente tem visto tantos princípios. Você confia que são esses princípios que vão nortear a sua vida de hoje até Jesus voltar? Ou você ir ao encontro dele? Você crê nisso? Você não tem convicção disso? Nós precisamos ser sinceros, queridos. Nós precisamos ser convictos. Convictos, crentes convictos, certos de que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu preciso me alimentar. Hoje, mais um pouco hoje ainda, amanhã, depois de amanhã, eu estou sentindo falta, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso orar. Você tem convicção disso? Ou não? Eu queria ler um texto para você, e um texto que consola os nossos corações, Romanos capítulo 8, e nós terminamos com esse texto. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Eu tenho por certo isso, Paulo escrevendo aos Romanos, que os sofrimentos de hoje não podem ser comparados com a glória que virá. É certo, isso é certo para mim. Versículo 26, também o Espírito, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Quando você ora, há uma intercessão do Espírito Santo diante de Deus. Você crê nisso? Você é convicto disso? Que às vezes você está pedindo a coisa mais estranha para Deus, que Deus vai falar assim, poxa, o melhor é eu não dar, porque se eu dar vai ser complicado, porque o Espírito intercede e fala, isso não vai ser bom. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem de ser aquele parecido com Cristo. Você crê nisso, querido? Todas as coisas cooperam? Todas. Mas e as ruins? Todas. As boas? Todas também. E as mais ou menos? Todas. Você crê nisso? Versículo 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. Passado, presente e futuro. Todos debaixo do controle da mão poderosa de Deus. Você crê nisso? Isso é real na sua vida, querido? Você foi um eleito de Deus, salvo, querido, salvo. Salvo. Você vai desfrutar a glória de Deus, porque os sofrimentos desse tempo presente não pode comparar com a glória que terá no futuro. Você crê nisso? Você é convicto disso? E para terminar,
Eu queria ler para os irmãos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, querido, que Ele não poupou seu próprio Filho. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará, queridos? Será tribulação? Será angústia? Você está sofrendo? Angustiado? Passando um momento difícil? Isso vai separar você e eu do amor de Deus? Será perseguição? Fome? Nudez? Necessidade? Perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê, queridos? Porque eu estou bem certo, eu queria que você tivesse também, eu e você, queridos, que nós falássemos esses versículos aqui com firmeza no nosso coração, com convicção, independente da circunstância. Não são 400 que vão nos separar disso. Independente da circunstância, não vai ser a situação toda que está contra nós que vai nos abalar nesse sentido, porque nós somos convictos. A convicção faz parte da minha e da sua vida, porque nem a morte, queridos, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Que está seguro em quem, queridos? Que está em Cristo Jesus. Ele é o que, queridos? Ele é o nosso Senhor. Amém? Que você creia, convicto dessas promessas do Senhor. Ore, leia a palavra, tire suas dúvidas, procure um irmão, procure alguém para te ajudar, estude a palavra de Deus, seja convicto, em nome de Jesus, amém?